Boa tarde, vamos reiniciar a nossa atividade, por favor. Vou dar aqui uma sugestão para os jovens médicos presentes sentarem aqui mais próximos ao professor Selmo Celeno Porto, que ele vai dar aula aqui, e vocês vão poder tietá-lo de pertinho. Olha que coisa fantástica, né? Dá para fazer live, dá para, né, entrar em tempo real. Aproveitem, sentem aqui, porque aí fica todo mundo mais confortável. Por favor, então, se acomodem. Bom, muito bem. Declaro, então, aberta a 22ª sessão ordinária relativa ao 195º ano acadêmico da Academia Nacional de Medicina. E para quem vem pela primeira vez à academia, é exatamente isso que vocês ouviram. Por 195 anos, a Academia Nacional de Medicina se reúne todas as quintas-feiras com temas diferentes, sempre de forma gratuita, sempre de portas abertas ao jovem médico, sempre entre março e início de dezembro de cada ano. Portanto, fica, quebrando um pouco o protocolo, o convite para que vocês acompanhem os nossos programas, que são sempre colocados ao ar no site da Academia Nacional de Medicina, e que nos deem a honra de estar aqui, tendo a possibilidade, a felicidade de ter contato com a jovem medicina engajada, como vocês devem ser, e como acredito quase todos os nós acadêmicos fomos um dia. Continuamos sendo, né? Muito bem. No expediente de hoje, eu queria colocar em discussão a aprovação das atas do dia 25 de julho e 1º de agosto de 2024. Se existe, por parte de algum acadêmico, algum comentário a ser feito, alguma ressalva, a necessidade de completar algum assunto, esse é o momento. Se não, eu abro a palavra, então, aos acadêmicos. Vou pedir que o nosso microfone volante fique à disposição. Nossos acadêmicos, então, com a palavra. Professor Novelino, nosso eterno presidente, abre os trabalhos. Senhor presidente em exercício, senhoras e senhores acadêmicos, senhoras e senhores convidados. Há uma frase que era pronunciada pelo professor Deolindo Couto, que várias vezes foi presidente desta casa. A frase era: toda vez que um dos nossos se eleva, é motivo de orgulho para a nossa grei. Eu, então, aproveito a oportunidade para repetir, em primeiro lugar, a homenagem que o acadêmico Oswaldo Nascimento recebeu pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, como professor emérito. Queria também, com muita honra, comunicar que a nossa ministra da Saúde, Nízia Trindade, entrou em contato com a nossa querida acadêmica Margarete Dal Como e já recebeu inúmeras homenagens. Mas, desta vez, ela foi comunicada pela ministra que ela irá ser agraciada com a medalha Oswaldo Cruz do Mérito Médico. E essa medalha será consignada pelo presidente da República, presidente Lula. E será no Palácio do Planalto, no dia a ser confirmado. Portanto, senhor presidente, é com muita honra que eu tomo a liberdade de fazer esta comunicação. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, professor Novelino. Nossos parabéns ao acadêmico Oswaldo Nascimento e à acadêmica Margarete Dal Como, que, como o professor já esclareceu de uma maneira muito veemente, levam o nome da nossa academia, da medicina brasileira, a todos os rincões desse país. Meus parabéns. Professor acadêmico Barros Franco. Senhor organizador e secretário-geral, amigos, colegas, eu queria doar aqui à academia. Eu recebi um livro
sobre a história de ginecologia e obstetrícia. E tive lendo algumas coisas e vi todos os nomes, muitos deles atualmente na academia, como é o caso de Jorge Rezende Filho, o caso do Dr. Marcelo Zugaide, e muitos ex-presidentes, e achei fantástico. Acho que seria uma coisa da maior importância se fossem feitos livros com a história de diversas especialidades, e, portanto, eu acho que a academia deveria ter na sua biblioteca livros que lembram as realizações de grandes médicos brasileiros. Muito obrigado, acadêmico Barros Franco. Aproveitando a oportunidade, convidar a todos vocês a conhecer o nosso Centro de Memória Médica, que é uma das razões principais da existência da Academia Nacional de Medicina, e pode ser visitado de forma isolada ou em grupos, e se for em grupos, entre em contato com o secretário-geral, que por acaso sou eu, e marquem a agenda da sua reunião, que será um prazer nossa equipe de bibliotecários e museólogos estarem com vocês para vocês conhecerem um pouco da história da medicina no nosso país. Muito obrigado. Professor Galvão, vamos primeiro... Professor Chácara deseja fazer uso da palavra, é um prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Essa sessão, em especial esse simpósio, foi tremendamente emocionante para mim, porque me fez voltar aos bancos acadêmicos. Eu me formei, eu sou Antônio Chácara, formado na Escola Paulista de Medicina, fui titular na cadeira de endocrinologia, e as palavras, a aula do Oswaldo Nascimento nos tocou em particular, porque ele me fez rememorar as aulas do professor Paulo Pinto Pupo, Paulino Vatti, José Geraldo Camargo Filho, Aloísio de Matos Pimenta, a antiga neurologia da Escola Paulista, e que nos dava aula, a nós estudantes, da maneira como ele nos brindou nesta tarde. Inclusive com a paciente, né, simulando a paciente, isso o Paulo Pinto Pupo fazia, e isso que eu queria deixar aqui marcado, que realmente nos comoveu. E, na verdade, tem um ditado em francês, plus ça change, plus c'est la même chose, as coisas vão indo, mas voltam, felizmente, né? E o exame clínico aqui foi tremendamente enfatizado em várias das nossas especialidades médicas. Eu queria dizer, por exemplo, para o doutor Galvão, o seguinte: eu fui aluno do professor Alípio Corrêa Neto, que era titular de cirurgia na Faculdade de Medicina da USP e da Escola Paulista de Medicina, onde eu me formei. E, na época, os professores davam atenção aos alunos, coisa que às vezes não está acontecendo atualmente. E o professor Alípio foi ver um caso comigo, só eu o levei até a enfermaria para discutir um caso, e na época tinha surgido a tomografia, é muito interessante, porque eu fiquei assim, né, era menino, jovem ainda, falei, professor, eu não sei ler tomografia, a caminho do leito do paciente. Ele falou, não tem importância, a gente examina o paciente. Olha que beleza, né? Quer dizer, ele iria ali prescindir da tomografia. Eu fiquei até, assim, bastante, né? Essas palavras também da Heloísa Bonfá, que eu não tive reumatologia na Escola Paulista, porque não tínhamos ainda o Edgar Atra, que veio da França posteriormente e praticamente fundou a disciplina de reumatologia. Então, são essas palavras que eu gostaria de falar, e muito obrigado pela oportunidade a mim concedida por estas palavras. E, mais uma vez, enfatizo, me comoveu porque eu voltei aos bancos acadêmicos e tive a importância, comecei a ver a importância que tem o exame físico, a anamnese e tudo mais. Muito obrigado, mais uma vez. Muito obrigado. Muito bem, vamos continuar, então.
com o nosso simpósio de diagnóstico preciso, exame clínico moderno. Eu quero convidar a professora Manuela Boleira, ela vai falar sobre a revolução na dermatoscopia. Perdão, desculpa. Perdão, Sabrá. Acadêmico Sabrá. Senhor presidente, caríssimos colegas, hoje é um dia muito especial, porque eu convidei meus alunos, os alunos da professora Selma e os alunos do professor Luiz Werber Bandeira, para que considerassem esta tarde de hoje uma tarde na Academia Nacional de Medicina. Pediria que estes nossos alunos se levantassem. Durante o chá, eu tive a importância de receber de cada um deles a impressão maravilhosa que cada um tem da existência dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Nós é que agradecemos, professor Sabrá, e que seja um hábito a partir de agora para vocês. Coraçãozinho também. Enfim, vamos continuar com a aula da professora Manuela Boleira, mas vocês fizeram por merecer. E essa é a hora do sorteio. Antes, então, da aula, nós vamos ter o sorteio. Nós temos 3 livros do professor Selma. Obviamente, quem ganhar vai ter que comemorar muito. E no final da atividade tem que esperar para fazer o autógrafo com o professor Selma, tá? Então, como que nós vamos fazer o sorteio? Vai ser assim, ó. 2 livros maiores, que são de clínica médica, e o menor, que é o manual para o estudante, a carta ao estudante de medicina. Então é assim. Vai ganhar quem achar debaixo do seu assento um voucher e vier me trazer aqui. Os 2 primeiros ganham o livro de clínica médica e o terceiro, mas tem que vir rápido. Vamos lá, é agora. É agora. Está debaixo de 3 cadeiras dentro desse anfiteatro. Grudado. Corram, corram, corram. Quem chegou? 1, 2. Muito bom, parabéns. E está faltando 1. Parabéns. Segura aqui, eu acredito que você achou. Tem mais um voucher, procurem aí, por favor. Dentro do anfiteatro. Maravilha, ó, já pagou a passagem. Como é seu nome? Acharam o terceiro ou não? Cadê? Tem que perguntar para a Cláudia onde é que ela botou o terceiro. Tem mais um aí. Vai lá, Ivanilson, dá uma ajuda aí, por favor. O pessoal, às vezes, é meio distraído, não acha. Yasmin, né? E João Pedro. Acharam? O terceiro? Vocês já olharam aqui embaixo dos assentos? Olharam nos outros assentos do lado? Tem que olhar aí, pode estar em qualquer um. Bom, vocês 2 ganharam o de... Vocês podem escolher, na verdade. Você tem o carta, então tá bom, vai ficar de clínica médica, então. Muito bem, então, olha só, enquanto o Atrasildo aí vai achando o terceiro voucher, eu vou dar aqui aos vencedores sortudos da tarde a chance de escolher o livro que eles preferem, né? Então nós temos, e aí, vai primeiro as moças, né? Yasmin veio do Espírito Santo para essa aula, foi isso? Você é fã do professor Selmo? Acharam uma chave, não um voucher, tá? Tá aqui comigo. Yasmin, conta pra gente como é que foi essa experiência aqui na academia. Olá, boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer esse momento, né, para poder homenagear o professor Selmo, agradecer também a oportunidade. Obrigada. Olá, boa tarde novamente. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu vim de Vitória, Espírito Santo, especialmente para esse momento. E eu queria dizer ao professor Selmo, em especial, que o livro dele, né, Carta aos Estudantes de Medicina, foi fundamental na minha escolha. E, na realidade, eu li a obra dele antes mesmo, né, de começar a cursar, e foi um divisor de águas. Então, é uma obra que eu recomendo, né, para todos, e espero futuramente exercer a medicina de excelência. Muito obrigada pela oportunidade, e eu estou muito feliz pelo sorteio.
Professor Selmo, não quer vir aqui com ela, não? Aproveita a oportunidade de fazer foto com essa moça linda. Parabéns, Yasmin. Parabéns. Já valeu a pena você ter vindo do Espírito Santo, né? João Pedro também achou o voucher. João, quer falar? É uma honra receber esse presente do digníssimo professor Selmo Porto. Sou um grande fã. Maravilha, né? Ver a nova geração se encontrar com os mais experientes, isso não tem preço, né? Professor Selmo, o senhor já não quer ficar aqui sentado do meu lado, não? Nós temos um terceiro voucher aí que o pessoal não achou ainda. Cláudia? Bom, daqui a pouco a gente vai achar para não atrasar mais. Temos mais um livro para sortear que está aqui comigo. Eu vou passar, então, a palavra à professora Manuela. Ela vai falar, então, nos recentes progressos sobre a revolução da dermatoscopia. Bom, boa tarde. É realmente uma grande honra estar aqui, né, entre excelentíssimos mestres. Obrigada ao professor Omar Lupe, que foi meu chefe de pós-graduação em dermatologia e que até hoje permite grandes oportunidades como essa na minha carreira profissional. Bom, eu vou falar dessa tal revolução da dermatoscopia, que, de fato, depois da aula excelente de clínica, sem praticamente nenhum outro instrumento ali naquele exame dermatológico, o que aconteceu, de fato, no nosso período aí de atuação em dermatologia foi a descoberta dessa forma de examinar o paciente. Bom, dermatoscopia é um método que a gente faz em vivo, ou seja, não existe uma intervenção nesse paciente, não é invasivo, e a gente usa uma combinação de lentes com uma fonte de luz. E, de fato, ela melhora muito a nossa acurácia diagnóstica. Mas examinar a pele de perto sobre uma lente, por exemplo, a gente tem relatos da utilização desse tipo de exame de centenas de séculos atrás. O primeiro relato é esse de 1663, em que ele descrevia o que ele estava vendo em relação ao formato dos vasos com a utilização de um aumento. O Omar comentou sobre o UNA, né? O UNA foi importante para a dermatoscopia também. Ele começou a tentar pensar que, será que só ampliar a pele é o suficiente? Será que eu consigo ver um pouquinho através dessa camada superficial? E aí, no início do século passado, um alemão, em 1921, publicou e usou pela primeira vez esse termo, dermatoscopia. Mas, de fato, desse tempo até a década de 80, 90, a gente teve pouco progresso na tentativa de melhorar essa ampliação da pele. E aí, olhando fotos antigas do exame da semiótica, vamos dizer assim, do exame clínico de lesões de melanoma, como, por exemplo, a gente percebe que era necessário algo mais. Então, até um determinado ponto na dermatologia, o exame do melanoma, ele era clínico e baseado somente no exame físico, na imagem da lesão. Então, a gente tinha o quê? A ideia de que eram lesões como essa, tumorais, ou muito grandes. Mas, hoje em dia, com esse aparelhinho, que é o dermatoscópio, a gente consegue encontrar o melanoma, que é o nosso grande vilão na dermatologia, ainda muito pequenininho. Então, nessa imagem, a gente vê uma paciente com múltiplos nervos. Esse é o nosso dermatoscópio, esses são modelos top de linha aí das marcas. E
a gente consegue ver que um aumento aqui em torno de 40 vezes, a gente consegue olhar essa pele sobre uma nova perspectiva, e esse melanoma de 0,2 milímetros é diagnosticado. E qual que é o impacto disso, né? De fato, o melanoma pode ser identificado numa fase como aquela, tumoral, mas qual é a vantagem de se diagnosticar lesões muito pequenas? É o prognóstico desses pacientes. A gente muda completamente o prognóstico dos pacientes quando a gente descobre os melanomas chamados finos ou in situ. E essa linha do tempo, né, ela vem melhorando até mesmo com a melhora do próprio exame clínico. O Omar falou sobre o EBCD, que a gente usa nas lesões, mas, de fato, ali em torno dos anos 2000, quando a dermatoscopia finalmente conseguiu alcançar o dermatologista, a gente vê que as lesões vão se tornando cada vez mais finas e menores, desculpa. Isso a gente pode medir de uma outra forma, a gente pode medir a acurácia, por exemplo, avaliando quantas lesões benignas o dermatologista precisa retirar numa biópsia para identificar o melanoma. E o que a gente observou é que, anteriormente aos melanomas, em serviços que não utilizavam dermatoscopia, a gente precisava tirar 18 lesões benignas para encontrar aquele melanoma. E, a partir do momento em que, nesses serviços, passou a se utilizar o dermatoscópio para examinar esse paciente, a gente pode chegar numa relação de 4 lesões benignas para 1. Então, a gente deixa de tirar lesões benignas e a gente acerta mais o nosso diagnóstico. Mas, Manuela, como que funciona? É só aumentar a pele? Não é só aumentar a pele. Usando uma lente comum ou sua foto, né, no smartphone, se você aumentar muito a pele, você vai ver isso, você vai ver a superfície da lesão, que pode já, sim, te dar alguma orientação quanto ao diagnóstico. Mas, com a utilização do que a gente chama de líquido de interface, que pode ser qualquer coisa, hoje em dia a gente utiliza muito o álcool líquido ou álcool gel, e uma lâmina sobre a pele, a gente consegue fazer com que o coeficiente da dispersão da luz no ar e da pele se tornem parecidos. E isso faz com que a luz que estava batendo e refletindo na pele, ela possa atravessar a camada córnea e, sobre os nossos olhos, a gente consegue ver o que está embaixo e chegando até ali a derme média, nos mostrando características que, com o olho nu, a gente não conseguia. Isso, a gente utilizava dermatoscopia não polarizada por mais ou menos uns 15 anos. Em torno dos anos 2000, houve um outro passo em relação à dermatoscopia, que é a utilização dos filtros de polarização, que não é uma coisa exclusivamente dermatoscópica ou dermatológica. O que é esse vídeo aqui, né, Manuela? Eu vou mostrar para vocês. E acho que não está passando. Ah, tá. Desculpa. This is why polarized glasses are a A must. gente não está conseguindo ver nada ali naquele laguinho, mas com um óculos, com um filtro polarizador, a gente, de fato, vê o que tem de baixo. E eu costumo dizer para os alunos, quando eu mostro esse vídeo, o nosso jacaré é o melanoma, né? Então, a utilização da polarização permitiu, então, que a gente desse mais um passo na dermatoscopia. E aí a gente consegue, sem a utilização do líquido e sem a utilização da lâmina exatamente sobre a pele, visualizar estruturas dérmicas, e isso abriu uma grande porta, não só para a gente utilizar no melanoma, que é a nossa grande base, foi por isso que se desenvolveu a dermatoscopia, lesões mais finas começaram a ser vistas, precisamos identificar elas mais facilmente. Mas, depois desse progresso, a gente começou a ver a utilização nos outros tumores de pele. Até porque o carcinoma basocelular é o tumor mais comum do homem, e a gente precisa diagnosticar ele com acurácia. É claro que, quando ele já é um nódulo, uma pápula grande, ulcerada, tudo bem, a gente faz esse diagnóstico clínico, mas a gente consegue fazer diagnósticos em lesões muito menores com a utilização da dermatoscopia, e diferenciar entre subtipos de carcinoma, como aqui no caso do basocelular, do espinocelular. E a dermatoscopia ela continua avançando e ela começa a ser utilizada também ao longo desses anos 2000, 2010,
2015, 16, etc., publicações muito importantes surgem para nós. A utilização da dermatoscopia agora no exame clínico da dermatologia geral. Então, por exemplo, esse artigo excelente, ele lista vários, eu selecionei aqui a foto de um lúpus discoide, mostrando acometimento folicular, e a gente pode diferenciar, às vezes, e adiantar um pouco esse diagnóstico das lesões cutâneas parecidas. A gente usa na dermatoscopia nas doenças parasitárias infecciosas. Imagine você num lugar muito ermo, que você não tem a oportunidade de fazer exames complementares, você tem uma pápula num paciente que pode ser várias coisas e você poder acelerar esse diagnóstico e o tratamento dessas lesões. Aqui, no caso, era uma leishmaniose. E uma outra subespecialidade dermatológica que cresceu imensamente, exponencialmente, junto com a dermatoscopia, foi as análises das doenças do couro cabeludo e dos fios. Isso realmente cresceu enormemente, hoje é uma subespecialidade dentro da dermatologia. Com o dermatoscópio no couro cabeludo, a gente diagnostica alopécias de forma precoce, principalmente alopécias cicatriciais, a gente avalia tratamento, realmente é uma coisa... A dermatoscopia e a tricologia estão imensamente conectadas. Mas eu quero voltar um pouquinho. Vamos voltar para o melanoma, que foi onde eu comecei a falar sobre dermatoscopia. De fato, o que a gente vê quando a gente olha uma mácula como essa, num paciente que tem inúmeras dessas lesões, pode não ser tão diferente das outras. Mas o que a gente vê quando a gente coloca o dermatoscópio na pele e vê que é uma lesão que tem distribuição de cores assimétrica, que ela é irregular, a gente consegue adquirir muito mais características e, por exemplo, diagnosticar um melanoma in situ como esse que a gente está vendo na foto. Mas, se fosse fácil assim, esses pacientes podem ser muito desafiadores. Qual é o câncer de pele nessa paciente? Será que são vários? Nenhum? Então, a gente não quer precisar tirar todas essas lesões que parecem clinicamente suspeitas. Talvez a gente consiga chegar um pouco mais. E, para isso, existe um exame, principalmente nesses pacientes de alto risco para câncer de pele, que se chama mapeamento corporal. Nesse exame, a gente reúne fotos clínicas e dermatoscópicas dos sinais do paciente para que a gente consiga encontrar melanomas finos e lesões que não vão comprometer o prognóstico do paciente. Esse é um exame muito bem estabelecido, tem vários estudos, eu gosto muito desse, foram avaliados mais de 11 mil lesões em pacientes que acompanhavam rigorosamente com mapeamento, e nenhum melanoma que foi diagnosticado era maior de 1 milímetro, o que é um impacto enorme no prognóstico desses pacientes. Então, só um exemplo, esse paciente vinha acompanhando certinho, ele parou, voltou 2 anos depois, e nas fotos clínicas a gente vê que algumas mudaram, mas ele teve essa ali, que surgiu nesse período, e era um melanoma de Breslow baixo, 0,75, e, enfim, foi diagnosticado a partir da monitoração por foto, né? Mas o que vem aí agora? Então, eu selecionei algumas publicações dos últimos 3 meses, tentei mostrar que a dermatoscopia hoje é o nosso estetoscópio. Então, essa publicação é excelente sobre metástases cutâneas de cânceres sistêmicos e viscerais, mostrando que, com o avanço da dermatoscopia, a gente pode, de repente, encontrar padrões específicos para cada tipo de lesão. 10% dessas metástases podem estar na pele. E o couro cabeludo, por exemplo, a gente acaba vendo uma quantidade interessante de lesões indo para o couro cabeludo. Será que os padrões dessas lesões têm a ver com o tumor primário? Então, a gente começa a estudar e extrapolar muito além do que a gente imagina que seria o câncer de pele e o melanoma. E dentro da própria dermatoscopia, eu sei que foge um pouco de não usar tanta tecnologia, mas a gente sabe que quem aqui leva uma câmera digital para uma viagem, ninguém mais faz isso, está ali no seu celular. Então, os smartphones, as câmeras, elas nos trouxeram uma imagem muito boa, a gente tem aplicado isso à dermatoscopia, e se está criando uma nova fase da dermatoscopia, que é a dermatoscopia de uma ampliação muito alta, como essas imagens de 400 vezes. A gente pode começar a tentar ver a nível celular, em vivo, colorido, as lesões de pele. Isso também pode ser uma grande revolução proximamente, né? A gente, hoje em dia, da dermatologia, tem a microscopia confocal, mas é uma imagem em escala de cinza,
curva de aprendizado é longa, então, quem sabe a gente vai conseguir ver a pele colorida em vivo a nível celular. Então, eu acho isso bem interessante. Só para mostrar, né? O Omar falou ali que como que é difícil, às vezes, a gente ver essa pele de um paciente, tantas cores, tantas lesões. Cadê? Onde que é o câncer de pele? Ele está aqui, não sei se dá para ver. Que era esse aqui, né? Aquela pontinho central. Nessa dermatoscopia, olha que lindo, a gente vê o padrão vascular e determinados padrões de vasos nos falam mais a favor de determinadas lesões. A gente vê como que o pigmento está dentro da pele, como é que é essa arquitetura desse tumor, e isso vai dizer para a gente se é um carcinoma basocelular, se é um SEC, se é um melanoma, no caso aqui, um carcinoma basocelular. E na foto ao lado, eu tirei essa foto com o meu telefone, eu consegui aumentar em torno de 300 vezes essa imagem e eu consigo já ver as calcificações que em carcinomas basocelulares podem significar lesões um pouco mais agressivas. E agora a novidade que também está surgindo é olhar sobre uma luz ultravioleta. A fluorescência da pele, a fluorescência dos tumores, ela pode nos dizer também características extras para o nosso diagnóstico. Então, a gente está vendo ali todas aquelas áreas esbranquiçadas, mostrando que nesse tumor tem muitas calcificações. A ultravioleta está crescendo muito nos últimos anos na dermatoscopia, a gente usa, né, eu mostrei aqui o carcinoma basocelular, a gente pode utilizar essas imagens para delimitar lesões difíceis, que são os lentigos malignos da face, são muito difíceis, é um tipo de câncer de pele de melanoma que dá na face dos pacientes, mais comumente. A gente tem utilizado para psoríase, doenças infecciosas que se utilizava a luz de UD, né, que a gente chama a ultravioleta clínica. Acabando. E eu não posso deixar de falar sobre o que a gente fica um pouco receoso, que é a inteligência artificial. Na dermatoscopia, acho que é muito natural a gente pensar na utilização, já que a gente está vendo padrões. Por que não ensinar robôs a identificar padrões iguais? Sim, isso está sendo tentado. Essa meta-análise olhou 19 estudos sobre isso. Eles avaliaram que, sim, um dermatologista generalista, a inteligência artificial se igualou ou foi melhor do que ele, mas ele considera que esses são ambientes controlados, né? Uma lesão sem a história clínica, sem aquele paciente, sem aquela lesão estar no corpo daquele paciente, né? Essas duas publicações são do mês de julho para cá, então continua-se essa tentativa de melhorar a inteligência artificial na dermatoscopia. De fato, ela já está presente? Já está presente. Então, esse é um aparelho de mapeamento corporal. Esse é a última geração dessa marca, que se chama PhotoFinder. Esse é o aparelho que eu tenho no meu consultório. Além de fazer a fotografia corporal, ele também tem um software que vai medir o PASI de pacientes com psoríase e pode ser utilizado também para estética. Aqui é mais ou menos como ele funciona. A gente vai tirando fotos ao longo do corpo do paciente. Essa aqui é a visão do paciente. Vão tirando imagens e a gente vai fazendo como se fosse um bonequinho do paciente, tá? Com as imagens, seguindo uma padronização, tá? E o que a gente tem são imagens incríveis do paciente sobre uma polarização. Essa é a foto distante, mas a gente consegue aproximar muito essas imagens. A gente acaba conseguindo ver a pele num aumento incrível para dizer o que é novo, o que não é. E todos esses círculos que vocês estão vendo são lesões que ele, pela inteligência artificial, ele mesmo seleciona para a gente. Então, de fato, isso ele já faz. E aí ele também vai fazer o que a gente chama de um mosaico, ele vai colocar lado a lado todos os nervos, né, as lesões do paciente, para facilitar, por exemplo, uma análise comparativa, porque a gente sabe que as lesões do paciente elas acabam obedecendo um padrão. Então, quem foge do padrão pode ser uma lesão suspeita. Nesse caso, ali onde tem a seta vermelha, é a inteligência artificial falando, essa lesão aqui tem uma chance de ser maligna. Então, uma outra lesão fica em 0,95% numa escala de 0 a 1 de ser suspeita. Esse outro aparelho aqui é incrível, não temos no Brasil. Do paciente, e uma coisa que ocupa uma sala inteira, é realmente bem interessante. E aí, de uma sala inteira para a palma da nossa mão, esse aparelho aqui que foi lançado esse ano, ele vai ajudar você a mapear digitalmente as lesões do paciente e
utilizar a inteligência artificial ali na palma da sua mão, né? Bom, tem limites, sim. É importante dizer que o FDA não aprova nenhum software desse tipo para dermatoscopia ainda, mas é aprovado no Brasil e na Europa. Então, vamos com calma, mas pode ser útil, mas ainda não chegamos lá. Mas eu não acho que é um vilão, eu acho que vai melhorar cada vez mais a nossa precisão, eu acho que não é o futuro, é o presente, as tomadas de decisão, acessibilidade, eficiência e tudo mais. E aí, assim, para finalizar, eu trago de novo essa foto. E vocês estão vendo que está tudo marcadinho, bonitinho, mas tem um câncer de pele aí que não foi marcado. Vou botar sobre o contexto, então essa é a nossa paciente, e ali no meio dos círculos, chegar mais perto, um pouco mais perto, tinha essa lesão, que o computador não achou, então fiquei muito feliz, eu ainda ganhei dele. E era um carcinoma base do celular, uma lesão, né, que quando a gente bota no dermatoscópio fica óbvio. Então, é isso que eu tinha para contar. Muito obrigada. Parabéns, Manuela. Se você puder ficar aqui, não sei como é que está o seu horário, mas convidadíssima para estar aqui com a gente na mesa, do lado de cá. E agora chegamos à nossa palestra principal, a palestra pela qual todos estão aqui hoje, do professor Selmo Ciliano Porto. Eu vou, antes de passar a palavra para o professor Selmo, eu vou contar em 30 segundos a razão desse convite. No início do ano, quando começou a nossa gestão, o professor Eliette, que eu estou representando hoje, não pôde ficar, me pediu que eu organizasse a primeira live da história da Academia Nacional de Medicina em 194 anos ainda na época. Depois nós fizemos 195. E eu não podia imaginar, professor, uma pessoa melhor para a gente inaugurar isso do que o professor Selmo Ciliano Porto, porque ele tem uma militância em redes sociais fantástica, ele tem milhares de seguidores. É uma força, uma influência na internet. E aí nós começamos a conversa, muito agradável, enfim, tínhamos combinado algumas perguntas e tudo mais, e aí eu fiz a pergunta que mudou a minha cabeça. Eu perguntei, e não era combinado, eu perguntei para o professor Selmo: professor, como é que foi a pandemia na sua vida? Porque era uma coisa que eu tinha dúvidas, né? E eu, com o livro acadêmico na mão, sabendo que o professor está com 92 anos, né, professor? 90, desculpa. 90, e ele me disse o seguinte: olha, quando começou a pandemia, eu automaticamente fiz as contas, falei, bom, o professor estava com 86 anos. Eu pensei até em parar, foi assim o termo que o senhor usou. Pensei até em parar, 86 anos atendendo e dando aula. Só que aí eu comecei a estudar um pouco o TikTok, o Instagram, o Facebook, foi listando todos eles e resolvi me aprimorar e resolvi lançar um curso de semiologia online. Falei, isso é uma coisa fantástica, né? E aí, quando terminou a live, eu fiz a pergunta que eu falei, bom, tem que ser ele para dar essa aula. Eu perguntei para ele, professor, e para frente, o que que o senhor pode nos dizer? Como é que o senhor viu o futuro? E o professor me respondeu o seguinte: olha, eu acho que o futuro é a inteligência artificial. E eu estou pronto para pegar esse trem, eu quero aprender isso e vou seguir em frente. Com vocês, professor Selmo Ciliano Porto. Muito obrigado, muito obrigado. Ilustre acadêmico Omar Lupi, secretário-geral e presidindo esta reunião de hoje. Acadêmicos, a bancada, confrades e confreiras, agradeço a atenção que vocês estão me dando nesse momento, esse carinho, essa recepção generosa. Aos colegas médicos que estão aqui e aos estudantes, porque eu me sinto muito bem entre vocês todos, na academia e com os estudantes. Eu vou fazer uma palestra sem muita profundidade científica. Eu vou fazer um relato de como que me levou, por que eu estou aqui hoje. E por que eu estou sentado? Eu estou sentado, eu poderia dar uma desculpa, que a minha coxa femoral não está muito boa mais, e eu prefiro ficar sentado. Mas, na verdade, eu estou com as pernas bambas de emoção por estar aqui hoje, na academia, falando sobre... E foi por aí que começou.
Durante o período de isolamento, eu comecei a interessar por estudar um pouco os atuais meios de comunicação. Eu já tinha um certo conhecimento de os meios de comunicação, porque eu fui professor durante 40 anos na graduação e depois 15 anos na pós-graduação, no curso de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Goiás. Mas como que eu poderia começar de novo, depois de interromper com a minha trajetória de mais de 50 anos, quase 60 anos, na universidade? Eu resolvi, então, estudar os meios de comunicação de novo. Eu resolvi estudar o que era possível. Obtive um certo número de referências, adquiri uns livros, e entre eles veio o livro que, inclusive, é responsável por esse título, Uma Transição Disruptiva. É um livro escrito por um economista da Harvard Business School. Mais do que economista, ele é um sociólogo. Ele tem um componente também de cientista social. Ele estudou a indústria automobilística americana, quando passou por aquela grande dificuldade alguns anos atrás. Ele é um especialista em estudo de casos econômicos. E ao ler o livro dele, eu vi que estudar casos econômicos se parece muito com estudar casos clínicos. Casos clínicos, nós queremos conhecer os sinais, os sintomas que nos levaram ao diagnóstico, queremos conhecer a fisiopatologia, e a verdade, muitas vezes, ela aparece no exame de necrópsia. E o autor desse livro, ele fez um estudo exatamente como nós fazemos. O livro dele tem o título de, traduzido já há alguns anos, O Dilema da Inovação. E o subtítulo, Quando as Novas Tecnologias Levam Empresas ao Fracasso, mesmo quando bem administradas, levam ao fracasso. Ele estudou, então, não só a indústria automobilística, mas a IBM, Xerox, Sears, Digital Corporation, Hewlett Packard, todas essas empresas tiveram problema, como os nossos pacientes, quando nós discutimos casos clínicos. Alguns nós recuperamos e outros morrem. A mesma coisa ele viu quando estudou os casos econômicos. Algumas empresas adoecem e não era por má administração. Era alguma outra coisa que estava acontecendo naquele momento. E essa outra coisa que estava acontecendo naquele momento deu origem ao livro dele. É um livro que não fala uma vez nessa palavra disrupção, disruptiva. Ela foi aparecendo à medida que a literatura foi se enriquecendo com dezenas, centenas de milhares de artigos publicados, pouquíssimas vezes nas revistas médicas, talvez pouquíssimo ou nenhum, era mais nas revistas de economia, de administração. E eu andei incursionando por esses territórios para não ficar muito longínquo do que o Clayton Christensen escreveu e publicou em 1999, esse livro dele, que foi considerado pela Economist. Ele foi colocado entre os 50 livros mais influentes da literatura de economia. Então, basta isso para nós vermos que ele tem uma importância muito grande. Mas o que me chamou a atenção nesse livro foram as consequências, foram as conclusões, foram o que foi aparecendo da interpretação dos casos econômicos. E essa interpretação, ela pode ser resumida em 3 princípios. Primeiro princípio, transição disruptiva, ela aparece quando há mudanças provocadas pela criação de produtos ou serviços que provocam o surgimento de novos modelos ou novos padrões
que causam uma ruptura ou uma transição disruptiva, contrapondo-se claramente com o conceito tradicional de mudança de paradigma, de Thomas Kuhn, que, ao entender melhor o que é a transição disruptiva, eu entendi por que a teoria de Thomas Kuhn perdeu o lugar no estudo da evolução da medicina. Porque a mudança de paradigma não cria novos padrões ou novos modelos. Ela acrescenta alguma coisa num padrão já conhecido nosso. Então, esse acréscimo não provoca uma disruptura, não provoca uma transição disruptiva. A segunda consequência que está se transformando no segundo princípio da teoria disruptiva é que não se compara a mudança de paradigma no conceito de Thomas Kuhn, que são alterações de modelos ou novos padrões sem alterar basicamente o modelo ou padrão. O terceiro princípio, que é o mais importante, ele diz somente assim: as consequências da ruptura disruptiva são imprevisíveis. Eu vou repetir isso, porque isso é toda a base que eu acho que foi a minha entrada nesse mundo da internet, da comunicação pela internet. As consequências da ruptura disruptiva são imprevisíveis. E como eu vou chegar lá no fim, falando da inteligência artificial, é o exemplo mais típico dessa característica da imprevisibilidade, num prazo curto, que foi acontecendo em apenas 20 anos. Quando tudo mais que estava acontecendo na medicina, a percussão no exame clínico, o estetoscópio, que foi uma revolução no exame clínico, isso tudo ficou diferente agora a partir desse século, a partir desse momento em que se fez ruptura, mudança de padrões. Mas vamos fazer uma incursãozinha pela história da ciência para saber onde estão as raízes disso. A primeira raiz é a máquina de Turing, que foi construída por um matemático em 1936 para decifrar as mensagens dos nazistas que estavam se propondo, que estavam se preparando para atacar Londres. E com os conhecimentos de matemática, ele conseguiu construir uma máquina que lia a mensagem criptografada, com o que depois se transformou num computador. O primeiro computador, todos conhecem, é um trambolho. É o ENIAC, em 1946. Ele ocupava quase que uma sala inteira e era muito pobre a sua capacidade. Passaram 5 anos, mais 10 anos quase, para aparecer um outro computador que era mais prático, foi o Kenbach. Esse início, então, do computador, que é a máquina que todos nós estamos envolvidos pelo que ela pode fazer, nasceu há 50 anos para trás. Naquela mesma época, um pouco depois, eu assisti uma aula do professor Baeta Viana, que era o catedrático de bioquímica da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu estava numa aula de bioquímica, aprendendo a fazer a reação de Follenvaux, e o professor Baeta Viana, no seu estilo de catedrático, ele costumava interromper a aula prática dos seus assistentes para participar de alguma maneira. Pois bem, no dia que nós estávamos aprendendo a fazer a reação de Follenvaux, ele entrou com uma revista debaixo do braço, no grande laboratório, no porão lá do prédio da faculdade. Era a Nature, e ele abriu na página que estava o artigo de Crick e Wilson, que era a descrição da estrutura em dupla hélice do DNA. E ele disse, naquele dia lá, algo que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse assim: está iniciando uma nova etapa da biologia e nós não sabemos as consequências.
Essa lembrança ela foi ocorrendo na minha mente quase que inevitavelmente. Duas teorias, duas descobertas com a mesma conclusão. As consequências são imprevisíveis. Mas não foi só isso. A nanotecnologia, que não se dá a ela o valor que tem no contexto que nós estamos vivendo agora, é fundamental, porque a nanotecnologia é que permite trabalhar no micromundo da tecnologia. E isso é feito basicamente nos semicondutores, que foram criados em 1948 e foram sendo aperfeiçoados, com base no silício. Mas nesse período em que já se explorou ao máximo os semicondutores, dele originando outros equipamentos que chegaram aos chips, aos microchips, estamos já com algumas possibilidades de que o silício vai deixar de ser o elemento base e vai ser o nitreto de galho, que tem características tão inacreditáveis que os engenheiros eletrônicos, eles dizem que em um conjunto de microchips, ocupando o tamanho de uma moeda, eu posso colocar 1 bilhão de informações. Eu nem sei entender isso. 1 bilhão de informações em um aparelho que tem o tamanho de uma moeda. E ele está próximo de ser introduzido no mundo atual. É uma das consequências imprevisíveis. Essa, colocar dentro de um aparelho, porque aquela moeda é um aparelho, um conjunto de informações tão extraordinário. Essa invenção dos semicondutores é que está a base aí de tudo que nós estamos fazendo. O celular era telefone, hoje é um microcomputador. E isso é tudo consequência da capacidade dos chips cada vez mais eficazes, os microchips, que estão já se aproximando do microchip quântico, que nós nem sabemos como fazer e nem sabemos quanto que ele vai mudar de novo a base dessa disrupção. Aí eu incluo uma descoberta que é a imunocromatografia, que não tem muito prestígio quando se estuda o que nós estamos vivendo agora, porque ela não tem o charme, não é, dos microchips. Ela se baseia em reações químicas, bioquímicas, físico-químicas, na verdade. Foi inventada em 1960, mas é pela imunocromatografia que nós temos os testes rápidos. Os testes rápidos são tão revolucionários, são tão disruptivos quanto o computador. E quem está usando os testes rápidos não são os médicos. É a população de uma maneira geral. E quem está ensinando a usar os testes rápidos são os farmacêuticos. Então, essas consequências, elas não foram de nenhuma maneira previstas. Elas foram ocorrendo de uma maneira inevitável. Eu gosto sempre de dar o exemplo do diagnóstico de gravidez. O diagnóstico de gravidez, quando eu estudei medicina, era feito clinicamente. O que significa isso? Nós não fazíamos nada. Nós esperávamos o tempo passar para ver se alterava a fisiologia da mulher, se alterava a sua anatomia, e um mês depois a gente estava dizendo, está grávida mesmo. Quando eu estava estudando medicina, em 1953, Gaile e Magnini fizeram aquela reação biológica que era injetar uma quantidade de urina na cloaca de sapo macho para provocar uma alteração da espermatogênese. E, com a alteração da espermatogênese, era indicativo da presença das gonadotrofinas. E nós, então, conseguimos fazer o diagnóstico de gravidez na primeira semana, na segunda semana, mas à custa de um laboratório complicadíssimo, que era ter sapos machos jovens para ser usados. Na faculdade foi criado um laboratório desse, mas era uma raridade isso. Na década seguinte,
a descoberta da dosagem das gonadotrofinas, eliminaram o sapo. Eles perderam o lugar na diagnóstico, e aí passou a ser muito mais simples, que era dosar as gonadotrofinas, que nos indicava se havia uma gravidez. E hoje, como se faz? É um tubinho que basta colocar nele algumas gotas de urina e ver uma mudança de cor. E ele tem uma sensibilidade de 99%, que é a das mais altas possíveis. E não deve ser o médico fazer a maior parte dos diagnósticos de gravidez. Quem faz é a própria mulher, sob a supervisão do farmacêutico. Há, atualmente, 50 testes rápidos já disponíveis. Eles vão ser duplicados. Eles vão ter uma presença muito maior, e eu vou juntar aqui duas coisas para eu justificar o que eu estou falando. Quando a telemedicina foi proposta, a primeira coisa que me chamou a atenção, que eu sempre estudei o exame clínico, ele tem duas partes. O exame clínico tem uma parte que é a anamnese, que é uma entrevista, e uma parte do exame físico, que é um exame no qual eu uso a inspeção, a palpação, a percussão, a ausculta, e alguns aparelhos simples, como o termômetro, o aparelho de pressão. A telemedicina só faz a anamnese. E a possibilidade de fazer um exame físico com os disponíveis atuais, com os aparelhos disponíveis, inclusive a dermatoscopia, é possível já, mas jamais ela vai ser uma entrevista completa. Então, para justificar por que eu me considero hoje um professor da internet, eu gravei um vídeo dizendo simplesmente o seguinte: um médico que gasta 5 minutos para fazer um exame clínico, 3 minutos para fazer a anamnese e 2 minutos para fazer um exame físico que não tem valor e termina com a medida da pressão arterial no final, não tem nenhum valor. E eu disse num vídeo que aquilo era uma enganação, que aquilo era um engodo, que aquilo era uma covardia. Uma pessoa que espera meses, às vezes, para fazer uma consulta, e ela é enganada com um exame clínico que dura 5 minutos. Falei isso na internet e fui ouvido e visto por 1.300.000 pessoas. Então, quantos alunos eu tive, se eu somar 50 anos como professor de graduação, 100 alunos por ano. 100 alunos por ano durante 35 anos. Na pós-graduação, 3, 4, 5 doutorados durante 10, 15 anos. É uma insignificância. Então, a possibilidade da internet como meio de exercício de qualquer coisa da saúde é disruptivo. E isso foi o que me chamou muito a atenção. Essa grande interesse que causou, com centenas, dezenas de comentários, os mais variados. Se eu somar todos os médicos e todos os estudantes de medicina, não dá aquele 1.300.000. Então, eu fui visto também por pessoas que eram de outras profissões. Recebi nos comentários sempre me apoiando, e é uma demonstração de que há alguma coisa errada nessa utilização da internet para fazer esse tipo de pseudoconsulta. Mas eu acho que a telemedicina ela teve um charme muito exagerado. Não se conseguiu caracterizar logo de início as suas possibilidades e limitações. Só se exploraram as possibilidades, não as limitações. E a principal limitação dela é exatamente que ela faz parte dessa meia consulta. Ela não permite que se faça um exame clínico em toda a sua estrutura presente. Ela é uma meia consulta. E foi uma outra coisa que deu o que falar na internet, quando eu falei sobre isso e disse que quem fosse pagar, devia pagar só a metade.
porque ele estava recebendo uma meia consulta. Então, vejam só, são coisas que eu experimentei à medida que eu fui entendendo o que eu estava fazendo ali. Eu tinha um projeto, eu tinha uma linha de trabalho. Eu não ia falar sobre medicamento, intervenções cirúrgicas, nada disso. Eu ia falar sobre o exame clínico. Era o meu tema. Tudo que eu falo lá está relacionado com o exame clínico. E a primeira justificativa que eu fiz para ser isso é que ele é o ato médico básico. Se ele começar mal, nada vai dar certo. E hoje, quantas vezes foi demonstrado aqui que tudo tem que ser com o exame clínico da melhor qualidade possível, para quando ele termina, eu posso levar avante a exploração clínica, seja com o que for, com um raio-x simples, uma tomografia, uma ressonância, uma medicina nuclear, não interessa qual seja, porque começou bem com um exame clínico de alta qualidade. Isso me fez pensar muito e estudar cada vez mais. Ser professor da internet, prezado presidente dessa mesa, não é fácil. Porque, segundo o Zygmunt Bauman, um cientista, filósofo recentemente falecido, ele caracterizou muito bem o que é a modernidade líquida, que é o que nós estamos vivendo. A internet, ela é voraz, ela nos apanha qualquer coisa e voraz, com a voracidade imensa, ela devora aquilo que nós falamos, e no dia seguinte, aquilo já não tem mais nem presença na internet, porque a estrutura dela elimina aquilo em 24 horas. Isso era imprevisível. Foi uma consequência imprevisível, mas nós temos que, à medida que acontece, nós vamos ter que tomar posição. Qual é o lugar da telemedicina? Tem um lugar importante. No monitoramento dos pacientes. O paciente e o professor Barros mostrou isso, quando ele disse que uma paciente dele, que já tinha conhecido, que sabia qual era o problema, ele já tinha feito a parte presencial muito bem. Um dia ela precisou de uma consulta virtual e não teve nenhum problema de ser bem feita. Mas se fosse uma consulta presencial, não teria essa possibilidade. Aí, eu defendi no Conselho Federal de Medicina defendi não, eu aprovei aquela movimento que teve para revogar aquela resolução que caracterizava a telemedicina como uma descoberta milagrosa, em que colocaram até cirurgia robótica dentro da resolução, o que não tinha nada a ver com aquela resolução. Ela foi tão extravagante que até hoje não apareceu nada que a substituísse. Ela morreu de morte matada. Ela não sobreviveu. Mas ela tem o seu lugar. A telemedicina, ela vai ser usada cada vez mais para poder fazer telemonitoramento. Mas eu acho que ela tem um outro lugar muito importante, para triagem. Mas triagem é só descobrir as principais possibilidades e encaminhar. No receito, no diagnóstico, não posso fazer nada. Então, triagem é importante? É importante. E quanto melhor a triagem, melhor os resultados que vêm depois. Então, justifica-se fazer teletriagem. São as duas coisas que eu acho que são possibilidades concretas. É a teletriagem e o telemonitoramento. E os pacientes, o que está acontecendo com eles? Eles estão ficando completamente diferentes. É muito fácil ver isso nas respostas que eu tenho de tudo que eu faço. Não são só os pacientes, a mãe do paciente, o pai do paciente, o avô do paciente, o próprio paciente, inúmeros comentários que eu vejo lá para caracterizar que ele está diferente. O paciente agora, ele é informado e equipado, e ele ficou empoderado. No New England, de janeiro desse ano, está publicado um trabalho escrito por um grupo de médicos, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, sobre as possibilidades da inteligência artificial. E o primeiro parágrafo
é a descrição de um caso relatado por um dos participantes do artigo, quando ele relatou o seguinte: uma paciente, aliás, que tinha um diagnóstico de câncer de mama, que fez tudo aquilo que o protocolo mandava, recebeu o tratamento indicado, e o que aquela paciente fez? Ela alimentou o Dr. Chat com todos aqueles dados. E o Chat respondeu que o tratamento estava errado, porque a escolha dele, daquele tipo de tratamento, não era exatamente o melhor. Então, aquilo mostra para mim que agora o paciente está muito mais empoderado do que quando ele só consultava o Dr. Google, porque o Dr. Google não interpreta nada, ele é só memória, ele dá possibilidades, mas o chat GPT-4 e outros que vierem por aí, como o Gemini, ele interpreta. E é isso que é mais disruptivo. Por que é tão disruptivo? O que é inteligência artificial, na verdade, ela está sendo estudada? Em inúmeros lugares, inúmeros estudos eu estou acompanhando da melhor maneira que eu posso, para saber as possibilidades e as limitações. Porque eu não posso ficar iludido com um milagre novo no diagnóstico da doença ou no cuidado do doente. Eu tenho que saber, os médicos têm que saber exatamente o que pode ser feito com o apoio da inteligência artificial. Os trabalhos que eu tenho visto, eles têm 4, 5 ou 6 propostas. A primeira é que ele é capaz de fazer, a inteligência artificial é capaz de fazer prontuários clínicos tão bons ou melhores do que o dos médicos. Mas eu não vejo nenhum mistério nisso. Ele faz a gravação, separa a voz do paciente, da do médico, organiza aquilo com a machine learning e ele faz um prontuário nos moldes nossos, porque aquilo é um padrão. Então, fazer prontuário é uma possibilidade. Para que ele fique completo, o médico acrescenta os dados dele. E aí, o que ele vai fazer? Primeiro, o médico não vai precisar mais nem escrever, nem digitar. Eu já acho isso uma grande vantagem, porque nós, médicos, vamos poder ficar olhando o paciente. Não precisar desviar sua atenção para um ato mecânico, que é datilografar, digitar, gravar o que está acontecendo. A inteligência artificial faz isso melhor do que ele. O que ela pode fazer mais? Esse tem inúmeros estudos que é reconhecer padrões. Os estudos mais variados possíveis, reconhecer padrões de exames de imagem, padrões de exame citológico, é um ponto forte da inteligência artificial, que é reconhecimento de padrões. E isso faz muito bem. Por que eu não vou usar esse método e o radiologista ou o patologista ele vai assumir o quê? O médico que vai aceitar a intervenção de um equipamento como a inteligência artificial vai ter que ter responsabilidade legal. É aí que está a diferença entre usar e não usar corretamente a inteligência artificial. É a responsabilidade legal. Porque somente nós, no papel de médico, conhecendo a doença e o doente, é que nós podemos, então, fazer um diagnóstico, prescrever um medicamento e fazer um prognóstico. Mas a inteligência artificial, ela me ajuda, doutor Omar, a selecionar entre aquelas 35 mil doenças de pele, as 35 que você reduziu as doenças da pele. E eu não sempre eu vou conseguir fazer isso. Então, aventar a hipótese diagnóstica, melhor que nós, é possível. Segundo, indicar um exame complementar mais adequado, é possível. Indicar os protocolos, diretrizes, guidelines que estão disponíveis para saber qual é o tratamento mais adequado, é possível. E também fazer prognóstico, é possível. O que sobrou para o médico? Sobrou o principal. Sobrou a coleta de dados.
sobrou o exame clínico. Da mesma maneira que ele nasceu, quando Hipócrates criou o método clínico, ele ressurge agora, 2.500 depois, mais forte. Porque se o médico não fizer o exame clínico, ele não coleta dados adequados. E não coletando dados adequados, ele vai alimentar a plataforma do chat equivocadamente. E como disse uma professora da Cambridge, ela disse assim, ela chama Clary Kickley, garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. Se o exame clínico for mal feito, a coleta de dados é insuficiente, é lixo. E o que o computador volta é lixo. Então, o exame clínico voltou a ocupar o espaço que tinha perdido. Porque parecia uma fantasia fantástica que os exames complementares, por serem mais objetivos, por mostrarem uma parte da doença, embora nunca mostre o sofrimento, né? O sofrimento, o computador, nem nenhuma máquina consegue mostrar. O médico é que é capaz de entender o sofrimento, máquina nenhuma é capaz. Então, se nós somos capazes de ter a ajuda de um equipamento, de um grupo de aplicativos, que nos faz o prontuário, que aventa hipótese diagnóstica, que indica o melhor exame complementar para comprovar, que nos mostra as possibilidades terapêuticas para aquele paciente e nos ajuda a fazer um prognóstico, nós não temos certeza. Porque nós estamos na mesma fase que esteve Clayton Christensen, quando ele começou o estudo dele e fazia estudo dos casos econômicos de fábrica que adoecia e morria, nós estamos nessa fase agora. Nós não sabemos exatamente. E hoje, por acaso, antes de vir aqui, de manhã, eu fui à Livraria Travessa e o primeiro livro que eu vi lá, ele se chama A Nova Onda. E essa onda nós nem sabemos o tamanho dela, o volume que ela vai ocupar, o peso que ela vai ter, mas ela já está se formando. E essa nova onda, ela é a inteligência artificial. A inteligência artificial, portanto, ela vai ter a sua vida, ela vai ser experimentada por nós, médicos, porque nós, médicos, vamos ter mais poder, porque somos nós que assinamos a decisão, somos nós que falamos para o paciente, somos nós que assumimos a responsabilidade legal e ética. Aí nós vamos ficar mais prestigiados, vamos ficar até mais empoderados, embora parecesse que nós íamos perder o poder e a profissão médica estava até em risco de desaparecer, o que, na verdade, é impossível de ser acontecido, seja qual for a evolução tecnológica que eu tiver. Portanto, meus queridos confrades que me deram uma atenção tão especial, meu querido Omar Lupi, que organizou esse evento, a todos vocês que estão aqui presentes, ao terminar, eu quero agradecer essa carinhosa recepção que eu tive pela segunda vez nessa academia. Primeira, quando eu recebi o título de honorário, que é o que eu carrego com mais orgulho em toda a minha atividade de 50 anos na profissão médica. Sócio, membro honorário da Academia Nacional de Medicina. E agora, usando as próprias palavras do Dr. Omar Lupi, a Academia Nacional de Medicina entra numa outra fase se ela assumir a responsabilidade de participar dos acontecimentos no mundo digital. Esse mundo digital é irreversível. E com a credibilidade, com o poder científico que essa academia tem, ninguém melhor do que nós. Nós não temos ideologia a nos atrapalhar, nós somos independentes, nós não prestamos conta, a não ser as nossas consciências, aos nossos colegas. Nós podemos, a Academia Nacional de Medicina poderá, como no seu início, quando ela foi criada, ela poderá ser a entidade mais poderosa da área médica no Brasil. Muito obrigado pela atenção.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Telemar. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. A internet aqui pulando. Eu estou recebendo milhares de mensagens aqui dizendo que fechou essa tarde memorável, eu diria, com chave de ouro, e é verdade. Queria aproveitar e convidar o acadêmico Maurício Yunes Ibrahim, acadêmico Alberto Schneider, para compor aqui a mesa. Eles são os comentadores desse último bloco, por favor, para a gente compor a mesa e depois a gente vai abrir a palavra aos demais acadêmicos. Então, nos próximos minutos, nós vamos ouvir as considerações do professor Maurício Yunes Ibrahim e professor Alberto Schneider. Começando, então, com o professor Maurício Schneider, perfeito. Que não, por acaso, foi convidado, é o nosso diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ. Professor Schneider, por favor. Obrigado. Muito obrigado, excelentíssimo secretário-geral, em exercício aqui na presidência, nosso colega professor Omar Lupi, excelentíssimo decano dos presidentes, professor Pietro Novellino, é sempre uma honra tê-lo aqui, acadêmica Margarete Dalcolmo, acadêmicos, professor Celeno Porto, uma honra tê-lo aqui, e aos demais presentes, senhoras e senhores. Eu acho que depois dessas atividades do dia, eu tive a oportunidade de assistir lá no gabinete até o momento que eu pude comparecer aqui. Foram maravilhosas, foram lições verdadeiras de professores de altíssimo gabarito e que conseguiram, com a sua maestria, passar informações não só para os mais jovens. Eu vejo aqui o professor Celeno Porto falar com tanta intimidade sobre inteligência artificial, tecnologia, que eu me sinto assim na obrigação de agora aprender mais ainda, já que eu sou um pouco, um tanto tecnofóbico, mas eu vejo aqui um grande exemplo e um grande estímulo para todos nós. Eu vou fazer alguns comentários muito rápidos, eu fiz algumas anotações, mas eu acho que vale a pena nós trazermos, né, nesse universo digital, algumas considerações que já foram ditas aqui do exame físico, aliás, do exame clínico, que é o que permeia esse seminário. Nós vimos aqui da célula ao ser humano, a observação de questões pontuais com uso de instrumental, mas eu quero voltar e quero retomar a questão do exame físico, da ectoscopia da inspeção. É muito interessante, eu não me coloco como uma pessoa anacrônica, mas eu acho que eu me lembro, né, dos meus bancos e depois na prática clínica, onde, quando o paciente adentrava no consultório ou no próprio ambulatório, aqueles que fazem ambulatório em instituições públicas, nós observávamos algumas coisas só na inspeção. Foi dito aqui ao longo do dia, eu vou rememorar algumas coisas que eu anotei. Por exemplo, a faces do paciente, a observação se ele lhe procura, entra no consultório com sofrimento, ele pode ter alguns sinais importantes, como uma paralisia facial, e você já está fazendo o diagnóstico meramente na inspeção do paciente. Uma ptose palpebral, não é, para ir ao encontro do que foi dito pelo nosso querido Oswaldo, uma madarose, por exemplo, que pode sugerir um diagnóstico que não se limita, por exemplo, a sífilis, mas pode alcançar outras doenças. Uma síndrome de Cushing, que na inspeção você consegue fazer uma avaliação desse paciente. Palidez, icterícia, a exoftalmia,
né, são observações objetivas e que a gente não precisa de um armamento nem exames complementares. A gente poderia ir muito além, observar a marcha do paciente, o equilíbrio quando ele se aproxima a você, quando ele lhe cumprimenta, a força motora, no momento que ele faz o cumprimento ao médico. Foi dito aqui com relação à parte respiratória, né, um paciente que chega dispineico ao seu consultório, a postura, a forma como ele senta, a dicção, o próprio tom de voz, ele pode estar rouco, pode ser uma rouquidão consequente de um quadro viral, mas pode ser uma rouquidão consequente de uma paralisia das cordas vocais, né, de uma das cordas vocais, encurtamentos do membro, pensar em traumatismos, mas também doenças congênitas, o edema dos membros inferiores, né, um paciente que entra com um quadro, você observa, ele pode ter uma pletora, ele pode estar com uma nasarca, ele pode estar com uma ascite. Aliás, é muito comum, eu vou falar como cirurgião, volta e meia nós observamos na televisão, e nós temos aí um ex-presidente que, inclusive, usa umas faixas de contenção, um diagnóstico de hérnia incisional ou uma hérnia umbilical, que fica aquela protusão por baixo da sua roupa, geralmente pessoas com abdômen, um ventre um pouco mais flácido, condições nutricionais, a própria obesidade, o paciente que chega muito emagrecido ao seu consultório. E quanto à dermatologia, é riquíssimo, né? Já foram ditos aqui manchas, a própria dermatite, cujo diagnóstico também visual, aliás, essa questão visual é muito relevante na dermatologia, né? Os tumores. Mas nós não podemos esquecer de um ponto importante. A par da questão cognitiva e técnica, é preciso falar um pouco da questão afetiva, do comprometimento afetivo, da relação médico-paciente, e que não se cria de uma forma próxima com a telemedicina. Esse é um outro distanciamento que existe, que, por mais que haja alguma afinidade, por outro lado, você não está com o paciente, você não examina o paciente, você não toca o paciente. Então, eu queria lembrar que esse indivíduo que vai lhe procurar no seu consultório, num atendimento, ele está fragilizado. É uma pessoa que tem suas inibições, seus recatos, e você tem que respeitar isso, mas, ao mesmo tempo, ao realizar um exame físico, fazê-lo por completo, e não parcialmente, observando um determinado aspecto, esquecendo tudo que pode estar envolvido com aquele ponto. Existe um quadro que é muito interessante, que é de um pintor que viveu entre o século XIX e século XX, Norman Rockwell, em que ele não era médico, era um pintor, em que aparece uma imagem em que tem um médico, uma criança com uma boneca, e ele examinando com estetoscópio a boneca. Esse quadro é da década de 1920, ele ficou muito famoso, esse pintor, inclusive, fez vários quadros nesse mesmo condão, e é muito interessante que ele traz para o nosso olhar, que persiste até hoje, essa importância da afetividade junto ao paciente. Isso nós não podemos perder de vista. A medicina não é uma oficina, e o paciente não é um cliente. E a telemedicina traz um pouco disso se nós não nos policiarmos. Nós não somos uma fábrica, uma indústria de examinar pacientes a cada 15 minutos para ter uma produtividade, para atender determinados convênios, etc. A gente precisa olhar para o indivíduo. A gente precisa ter essa atenção a esse indivíduo. E eu gostaria de mencionar, e estou terminando, porque nada do que eu falar aqui, depois da palestra do professor Selmo, vai ter importância. Mas a inteligência artificial, a meu ver, ela tem que ser vista, sim, a tecnologia veio para aprimorar, a tecnologia é algo que vai evoluir e evoluir exponencialmente.
mas a inteligência artificial tem que ser uma inteligência com consciência, não simplesmente artificial. E eu queria terminar com uma frase de Carl Jung, que dizia que conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma pessoa humana, seja apenas outra pessoa humana. Eu acho que isso é que é importante para aqueles que vão se dedicar à medicina, fazendo uma boa semiologia e uma boa propedêutica. Muito obrigado pela atenção e compreensão. Professor Maurício Yunes Ibrahim, as considerações, por favor. Senhor presidente, em exercício, acadêmico Marla Rosa Santos, professor Selmo Celiano Porto, caros confrades, confreira, convidados. Realmente, não tem nada a falar. Depois do que nós assistimos aqui, a gente tem muito mais a refletir. Em consideração ao nosso grande professor, eu vou tecer algumas pequenas palavras, mas que talvez apenas para ilustrar alguns pontos que foram provocados em mim pela excelente palestra que ele deu. Claude Bernard dizia que a medicina é uma mistura de arte e ciência. A arte é o eu, é o individual. E a ciência é o nós, é o coletivo. E o bom médico, ele precisa conhecer a ciência e praticar a sua arte. E eu acho que, apesar de toda modernidade, de toda tecnologia, né, isso ainda existe um espaço para reflexão e para aplicação. E é através da sua arte que cada um de nós exerce a sua medicina, seja através da maneira de abordar o paciente, da anamnese, da maneira de fazer uma cirurgia. Então, esse é sempre um ponto a ser considerado. E eu recomendo aos jovens, isso aqui é uma plateia de jovens, que existe um livro seminal de Claude Bernard, de 1865, que é a Introdução ao Estudo da Medicina Experimental. É um livro atemporal. Você fala, eu vou ler uma coisa do passado. É do passado, mas é extremamente presente. Ele, na época, ele conseguia aplicar o que Descartes, né, discurso do método científico, ele aplicou a medicina e conseguiu criar realmente um pensamento médico muito diferenciado e que até hoje vale a pena vocês conhecerem. Uma das artes da medicina é a anamnese. A anamnese, na sua etiologia, ana é trazer de novo, mnese é a memória. E essa anamnese, ela não só diferencia o médico que a executa, como cria e desenvolve os laços entre os médicos e os seus pacientes. Infelizmente, cada vez menos a gente assiste essas anamneses serem trabalhadas, serem lapidadas. E eu posso dizer para vocês que, através da anamnese, sem dúvida nenhuma, nós encontramos uma grande diferença da anamnese feita pela informática, pela inteligência artificial, e de um médico fisicamente. A inteligência artificial, ela não prescinde do passado. Isso é que eu queria chamar a atenção de vocês. Os jovens, eles estão sempre preocupados em saber o que saiu de novo, qual é a novidade, vamos olhar para frente. Mas ela também aprende com o passado. Ela se alimenta do conhecimento anterior para que ela possa, então, gerar ou reproduzir. Na verdade, ela reproduz. A inteligência artificial, ela gera conhecimento, ela reproduz. Isso é uma coisa importante, porque se nós imaginarmos, a maioria do conhecimento humano nasceu nas universidades, que são as instituições de ensino superior. Muitos dos nossos alunos frequentam o ensino superior e, às vezes, nunca fizeram a pergunta por que se chama ensino superior. E qual é a diferença do ensino superior para o ensino técnico? O risco que nós temos é usar todas essas ferramentas tecnológicas e transformar a medicina no ensino técnico, de simples reprodução. O ensino superior, ele exige um pensamento superior. E o pensamento superior não é que seja
na tecnologia, não podemos correr, talvez, o risco de nos transformarmos em técnicos, né? Como tem vários técnicos excelentes em várias áreas do conhecimento. Escolas técnicas são excelentes, não, são muito boas, mas elas não têm compromisso em gerar conhecimento. Ela tem compromisso em reproduzir e aplicar o conhecimento existente. Dito isso, eu acho que a gente tem, assim, para o futuro, algumas coisas interessantes. Nada mais disruptivo e imprevisível do que a palestra do professor Selmo hoje. Maravilhosa, né? Provoca na gente realmente uma série de emoções. Para terminar, eu queria trazer uma outra reflexão. É a reflexão da singularidade do indivíduo. Nós somos singulares. Singulares do ponto de vista imunológico, singulares do ponto de vista de essência, né? Até genético, né? E essa singularidade deve ser respeitada. Por isso é que existe também uma preocupação em não tratar todos os indivíduos de forma algoritmicamente analisáveis, para que eles sejam encaixados como se todos fossem iguais. Dentro da singularidade dos indivíduos e da nossa capacidade de perceber essas singularidades é que nós temos que conduzir, talvez, toda o nosso futuro médico. Essa singularidade, ela exige também, uma coisa que foi enaltecida, que eu acho que o Alberto comentou, existe a responsabilidade legal, que a máquina não vai ter. Essa vai ser do médico, do homem. Existe a dignidade humana, que a gente tem obrigação de respeitar. Então, não importa para que caminho nós venhamos a seguir no futuro, a medicina lida com seres humanos. Então, o humanismo, a dignidade e a singularidade do indivíduo, elas devem ser respeitadas. Imaginem vocês com todas essas tecnologias disponíveis na mão e, em determinado momento, acaba a bateria. O que sobra? Sobra o médico e o paciente. E você tem que saber lidar com aquilo sem todos esses recursos que muitas vezes podem faltar de uma forma imprevisível, né? Muito obrigado, professor. Parabéns. Nesse momento, eu abro a palavra à nossa bancada acadêmica para que faça seus comentários, que acharem cabíveis, por favor. Acadêmico Zé Galvão Alves. Excelentíssimo senhor presidente interino, meu querido Maluf, também secretário-geral, para nossa honra. Meu querido professor Selmo Celeno Porto, já dito por mim hoje à tarde, um dos grandes homens da história do ensino nesse país, indubitavelmente. Comprovou isso, né? Provocativo, talvez até inesperado, porque nós todos, fazendo um curso de semiologia, poderíamos esperar que ele fizesse uma conferência semiológica, mas ele foi na semiologia da ação médica. Talvez seja muito mais importante nesse momento do que na pura semiologia que nós acumulamos durante tantos séculos. Recentemente, lendo um artigo finlandês, eu me surpreendi com a tecnologia. Eles proibiram alunos de entrar na sala com computador ou telefone celular. Eles fizeram um estudo durante 5 anos, avaliando quanto um grupo sem computador e apenas nas salas de aula, pode usar o computador depois, sem problema nenhum, e apenas sem o telefone, sem o computador, e o outro grupo com o telefone, com o computador, e momentos do mesmo grupo, com e sem, para ser bastante próximo da verdade, memorizava e assimilava o conhecimento. E foi 30% superior no grupo que escrevia e no grupo que interagia, não com o computador, mas com o professor. Então, é meio difícil substituir o humano ainda, acho eu. Posso estar enganado, a natureza vai mostrar isso no futuro. A outra coisa que me incomoda é que eu acho que a máquina é bom para
isso eu escrevi agora. Avaliar sinais e sintomas, acho que é. Acho que ela consegue pegar os sinais e sintomas, colocar em ordem e tal, até fazer algumas hipóteses. Nós avaliamos mais coisa. Nós avaliamos o homem, a dor, o sofrimento. Muito dos homens que nos procuram pela dor e pelo sofrimento, sem nenhum correspondente físico. Sem nenhum correspondente físico. Isso vai faltar muito se nós formos substituídos pela máquina. No entanto, a máquina tem que ser de uso nosso. Eu acho que essa é a maior mensagem do professor Selmo Sereno Porto. Nós criamos a máquina, nós temos que mandar na máquina. Nós não podemos ser empregados da máquina, nós não podemos temer a máquina. Então, temos que ter cuidado de não criá-la contra nós. Isso é a sabedoria humana. O grande problema é que, quando falam, vamos fazer telemedicina, por que querem fazer telemedicina? É para atender melhor ao doente? Não. Porque a máquina que nós criamos não comporta atender todos bem. Então, nós temos que atender rápido, de qualquer maneira, o telefone, sem conhecer a pessoa, sem gostar da pessoa, nem ela de você. Tá? É muito mais fácil, como falou meu querido Yunis, a proximidade, o contato, o aconchego, a recepção. Nós todos somos absolutamente únicos. Únicos. Eu falo para todo doente que entra lá, aqui, a cada um que entra, eu me adapto. Eu não posso ser diferente do outro na recepção. Eu tenho que recebê-los a cada um, da maneira que é cada um. Torcedor do Fluminense, torcedor do Fluminense, torcedor do Corinthians, e assim sucessivamente. Eu tenho que me adaptar a todos. Essa é uma riqueza do homem. A máquina não tem como se adaptar a todos. A máquina nunca vai, ela vai ser ela. Ela vai ser toda poderosa. E não vai nos trazer a verdade de todos, com certeza. Mas, uma tarde e noite, meu querido médico e amigo, e o causador desse momento de hoje, o Omar, que tem uma cabeça no futuro, que ele é um homem do futuro. Eu não tenho a menor dúvida, preparadíssimo em todo sentido. Eu acho que um dia de hoje abriu mais a mente da academia, mais mesmo. Quando o senhor falou, professor, vamos pensar mais no mundo real, que é o mundo tecnológico, sim, né? E ajudá-lo a ser mais humanizado. E talvez a academia tenha uma vantagem nisso tudo. E a segunda coisa é a garotada. Só existe futuro se tiver criança. E as universidades estão criando mal às crianças. Entendeu? Alguém tem que cuidar das crianças. É fundamental para nós que os estudantes também sejam acolhidos, que os estudantes também sejam amados por nós e que nós possamos transferir a ele o que nós temos de melhor. Daí sim, vamos criar uma academia, um mundo melhor para todos nós. Parabéns a todos, muito obrigado. Acadêmico Carlos Eduardo Brandão Melo. Excelentíssimo confrade Omar Lupe da Rosa Santos, meu querido professor Selmo, é mais um testemunho da minha admiração por Vossa Excelência. Há mais ou menos 37 anos atrás, eu ainda um jovem médico, fui trabalhar em Goiânia, num acidente nuclear que teve lá naquela cidade. E lá, chegando em 1987, havia uma greve no hospital onde estavam os pacientes isolados e contaminados e irradiados pelo césio. Na época, só os médicos da Comissão de Energia Nuclear é que entraram naquela enfermaria para tomar conta dos pacientes. Daqui a pouco começaram a surgir alguns residentes que vieram nos ajudar. E as 2 ou 3 residentes que vieram nos ajudar diziam sempre: nós estamos aqui porque o professor Selmo Sereno Porto
nos recomendou que nós viéssemos ajudar aos médicos da CNEM, naquele Hospital Geral de Goiânia, o hospital que antigamente era o Hospital do INAMPS, chamado Hospital Geral de Goiânia. Então, naquela época, Vossa Excelência já era uma referência na área da semiologia. Eu trabalhei durante 30 anos na UFRJ e ainda trabalho no Gafre, dando aula de clínica médica e de semiologia, e seu livro já era e ainda é uma referência. Mais recentemente, tivemos lá eu, José Carlos do Vale e Ricardo Cruz, a oportunidade de, em 2019, participar do Encontro de Estudantes de Medicina que Vossa Excelência organiza em Goiânia, com mais de 1.200 alunos participando anualmente. E o que mais me chamou a atenção é esse testemunho que eu queria dar. Ao final das aulas, havia uma verdadeira legião de estudantes querendo tirar foto com Vossa Excelência, assinatura do livro de semiologia e assim por diante. E o último detalhe, recentemente Vossa Excelência nos convidou para participar do seu novo livro. O senhor, aos 90 anos de idade, ainda está editando mais um novo livro de semiologia. E falou, Brandão, eu quero que você prepare todo esse seu capítulo, mas tudo na via virtual. Tem que botar QR Code, tem que botar vídeo. Eu, bem mais jovem ainda, eu falei, bom, eu não trabalho nessa área virtual, ainda sou bem jurásico, vou mandar o material impresso, escrito. Então, parabéns, professor, por esse seu dinamismo, por toda a sua excelência na área da medicina. Muito obrigado. Mais algum acadêmico deseja fazer uso da palavra? Professor Oswaldo Nascimento. Excelentíssimo presidente em exercício, acadêmico Omar Lupi, excelência, querido professor Selma Sereno Porto. Realmente emocionante a sua apresentação, porque falou a todos nós que nos sentimos jovens. Jovens porque a gente está sempre aprendendo. E a academia tem essa característica do aprendizado constante, do incentivo aos mais moços, como o professor Galvão falou, o acadêmico Galvão referiu, mas os comentários foram da maior importância diante do fato de o senhor ter um homem na frente. Eu aprendi muito com o senhor, muito. Isso aí é algo que sempre tenhamos a ideia de que nós precisamos aprender mais. E a academia é um local excepcional para esse aprendizado. Observe os dois comentários feitos pelo professor Schneider, acadêmico Schneider, e pelo acadêmico Yunes, Maurício Yunes. Nas duas situações, falou-se do sentimento, da emoção, em relação ao que se tem de novo com a inteligência artificial. Hoje mesmo, durante a apresentação que fiz, eu chamei atenção para a síndrome de disfunção, ou melhor, síndrome funcional somática, que era antigamente a histeria. Charcot mostrava isso. Como é que o computador vai interpretar isto? Como é que o computador é capaz de observar e fazer sentir naquele paciente que o problema não é orgânico, que necessite de uma internação ou de intervenção, como aquelas pacientes sofreram? Quantos pacientes acabam até morrendo em função disso e por causa disso? Então, se eu pegar esses dados mal colhidos de um mau exame realizado, e se a semiotécnica não prevalece, esse paciente acaba na mão do computador, que vai fazer uma prescrição e vai levá-lo à morte. Então, o sentimento, sem dúvida, aquilo que o paciente nos passa, não é a interpretação, é que a logística computacional vai nos levar a interpretar. A razão maior é que todos somos raros, porque cada indivíduo tem sua particularidade, e nós teremos organizado pelo Omar Lupi e por mim, agora em outubro, um simpósio Somos Todos Raros. E nesse simpósio que somos todos raros, eu vou lhes contar uma coisa muito recente. Às vezes você vê uma irmandade como aquela que eu mostrei, daqueles meninos sentados, com uma distrofia de cintura. Antigamente, a gente via a distrofia de cintura, fazia um diagnóstico, não sabia ao certo como tratar e vamos acompanhá-los apenas. Hoje, você faz um estudo de DNA para saber que tipo
de alteração pode estar determinando aquele quadro clínico. É a mesma coisa que o problema do acúmulo de amiloide ou do aparecimento de uma situação de uma mutação de DNA. Aí sim que a inteligência artificial vai nos ajudar. Isto porque, muito recentemente, eu pedi um estudo de espectrometria de massa combinada à análise proteômica para estudar o tipo de amiloide que estava no nervo de um determinado paciente, para saber a conduta mais adequada para ele. Por quê? Porque nós temos condições hoje de tratar essas doenças desde que possamos diferenciar esses aspectos muito íntimos da biologia molecular. E isso nos foge à semiologia, mas tudo começa por ela. Sem ela, nós não chegamos, não alcançamos êxito para o nosso paciente, que é a situação mais importante, a razão nossa de existir. E é maravilhoso ver que a razão de existir de um grande mestre, como Celso Celino Porto, aos 90 anos, nos ensina como se fosse aquele jovem professor lá atrás. Muito obrigado, professor. Bem, chegamos ao fim dessa jornada memorável. Eu queria agradecer à nossa presidente, Eliette Busquelá, que não pôde ficar, me incumbiu da função de coordenar essa sessão, que eu ajudei a organizar junto com o professor Selmo. E teve uma coisa que eu aprendi quando eu fiz o meu pós-doutorado. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos. Eu aprendi com o meu orientador lá o seguinte, que por melhor que seja a aula que você dá para o seu aluno, são os últimos 2 minutos que realmente pesam. O resto, às vezes, eles esquecem, porque estão distraídos, entram no celular. Então, para terminar essa sessão, eu queria dar 3 take-home messages, 3 mensagens para vocês levarem para casa, e é mais direcionado aos jovens. Primeira, nada como um bom exemplo. O professor Selmo Celino Porto é um exemplo. Foi por isso o nosso convite para ele. Eu tive, graças a Deus, a oportunidade de ter um exemplo em casa. Meu pai esteve aqui hoje, vocês conheceram, quem não conhecia. Você não precisa ter um pai médico ou acadêmico, que você pode ser um exemplo para os seus alunos, e você aprende com os seus alunos. Então, parabéns ao professor Selmo por ser um exemplo sempre atuante. A segunda mensagem é a seguinte: tudo isso que foi dito sobre o viver médico é fundamental, a empatia, a técnica. Mas tem uma coisa nos últimos tempos que a gente viveu e vive com a internet que eu acho que precisa ser lembrada. O médico tem a obrigação de trazer a luz para a escuridão, e não ao contrário, ser um formador do caos. A internet, o mundo virtual, infelizmente, permite com que pessoas despreparadas, às vezes mal intencionadas, infelizmente, às vezes médicos, tenham uma repercussão negativa e essa repercussão tem um tamanho maior do que merece ter. Então, nós, lembrem-se sempre disso, somos portadores da luz, não do caos. A terceira e última coisa, se vive um momento em que as pessoas falam que a medicina não é o que era, tentam diminuir o que é a nossa profissão. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: vocês são guardiões de uma tradição milenar. Se orgulhem do que vocês fazem. Eu acordo todo dia e tenho orgulho de ser médico. Boa noite, encerro a sessão.